Hoje eu tenho a honra de trazer um profissional que eu admiro demais, que está transformando o mercado de ETFs no Brasil, certo, Trócoli? Certo, PH, muito bom dia. É uma honra grande receber aqui o Andrés Kikuchi, né, que é da No Asset, que vai trazer grandes insights para a gente sobre o trabalho que ele vem liderando lá no Asset, ligando nessa inovação, ligando investidores com a própria gestora. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês dois aqui, PH, Trócoli. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouco da NoAsset, bastante talvez de ETFs, e trazer aquilo que a gente acredita muito que vai ser o futuro do mercado brasileiro. Vocês viram que vai ser incrível, não percam. Olá, sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook, onde eu tenho a honra de trazer profissionais que são referência no mercado. Gente incrível, para compartilhar um pouco do background, conhecimento e muito conteúdo para você. Como sempre, que não tem jogado muito tênis, mas é meu parceiro, Alexandre Troca, tudo bem? Tudo bem, PH? Muito bacana hoje receber o Andrés Kikuchi aqui. Uma satisfação enorme, que vai nos dar boas informações e insights sobre esse mercado, principalmente o mercado de ETFs. Tá? Andrés, Kikuchi, como que a gente te chama, meu amigo? Ou temos as três opções? Tem as três opções. Cara, uma honra estar aqui contigo. Antes de entrar, eu queria para o pessoal te conhecer esses 20 anos de mercado, sem cabelos brancos, mas tem uma experiência incrível. Conta um pouquinho do teu background, da tua jornada até chegar aqui na NoAsset. Poxa, a gente vai usar um pedaço do tempo aqui. Então, vamos lá. Mas, claro, será um prazer. Eu estou há 20 e poucos anos no mercado financeiro. Os cabelos brancos estão escondidos, estão aqui na lateral. Tá bom. Mas não tem como não tê-los depois de tanto tempo no mercado financeiro. Poucas crises, né? Poucas crises, mas também bons momentos. Né? E acho que isso é um pouco do que é a história de quem vai construindo aqui no mercado financeiro brasileiro uma evolução. Né? Eu tive a oportunidade de, talvez, entrar no mercado financeiro no momento mais oportuno desse novo ciclo, vou chamar aqui de 2000 e pouco para cá, quando de fato o mercado brasileiro, o mercado de capitais brasileiro se desenvolveu, né, com a abertura dos IPOs novamente, né, desde o IPO da Natura, que acho que foi um marco emblemático desse momento de retomada 2003, do crescimento do mercado brasileiro, né? Exatamente. Então, trabalhei em corretoras, né, no Grupo Concórdia ali, que era o grupo da Sadia, uma corretora grande, trabalhando ali depois no ABN, Banco Real, no começo do que era a época do sell side brasileiro, né, das análises de empresas, né, a gente iniciando coberturas. Eu brinco muito que na minha época que eu comecei como analista sell side, algumas empresas que hoje são mega conglomerados estavam no grupo outros, né, desde uma VEG, né, o tamanho da empresa que ela é, a relevância, a Cosan, que nada mais era que uma empresa de açúcar e etanol, e hoje, né, a gente tem um mercado de capitais muito desenvolvido, né, a gente fala bastante que o mercado está encolhendo um pouco, mas são ciclos. Né, e durante esse período eu trabalhei na Link durante muito tempo, fui sócio da Link Investimentos, trabalhei depois, na época, fiz uma transição de análise para o mercado de Wealth Private, indo para o Bradesco, trabalhando no Bradesco Private, na BRAM, né, na Bradesco Asset Management, e depois fui, né, para o UBS, na parte de Wealth no Brasil, e mais recentemente, quase nos últimos 5 anos que eu estou, fui montar a NoAsset. A NoAsset desde o primeiro dia, né, quase 5 anos atrás, para construir um negócio dentro de um mega grupo de tecnologia que é o Nubank, e construir aqui mais recentemente, acho que a gente vai falar bastante, sobre uma mudança, né? O que a gente tem de conceito por trás de não ser apenas uma gestora, mas também trazer outros, né, elementos que estão se desenvolvendo no mercado de capitais global para dentro do mercado brasileiro. Essa seria a minha primeira pergunta para você, meu amigo, porque eu acho que mais metade da MZ é fã, não é cliente do Nubank. E você nasce aqui de um berço que disruptou o mercado, que trouxe transparência, que trouxe inovação, não em só atendimento, como em tecnologia, em simplicidade, e essa coisa legítima de atenção ao cliente, de preocupação com o cliente. Como que é nascer desse berço e o que dá para trazer aqui para esse DNA dessa gestora? Essa é a pergunta, acho que mais me motivou quando eu tive a oportunidade de, né, encarar ali o desafio de construir uma gestora,
né? Não apenas uma gestora que vai fazer, né, vai construir fundos de investimentos, vai construir portfólios, né, vai fazer gestão, mas dentro de um grupo que tem esse ponto principal que é o foco no cliente. Né, e atrás disso, né, não apenas na questão do foco do cliente, da tecnologia, da escala, da forma mais, vou chamar aqui no que a gente chama simples quando olha, mas do outro lado também complexa e escalável do que você tem por trás, né, nos bastidores. E claro que assim, um desafio muito grande foi como, né, juntar esses dois conceitos, né, naquilo que muito a gente vê no mercado financeiro, que ele é até certo ponto mais commodities, né? Quando a gente principalmente fala de produtos, né? Daquele produto que muitas vezes a gente tem aquele jargão, né? De a gente cria produtos para a gente mesmo, né? Do mercado financeiro e torna, de certa forma, complexo aquele entendimento para os clientes. Então, né, junto disso, criar a Asset foi buscar ali a junção do conhecimento técnico, né? Do alcance que a gente sabe que uma gestora possui, né, de ter a escala, de ser um dos business que tem uma escala muito grande, de ser também bastante importante na relação cliente-mercado. E quantos clientes a gente está falando? 100 e... No Nubank, mais de 100 milhões de clientes. Então, alcançar essa escala, também não construindo complexidade nos produtos. Então, essa junção foi, talvez, o que eu tenho falado muito, mudar o conceito do produto para a solução. Legal. E nessa solução, encontrar uma forma de conexão entre o mercado financeiro e o cliente, seja através no nome de alguns fundos, no nome dessas soluções, né? Seja na forma de escalar elas para que uma solução pudesse, de fato, estar conectado com a necessidade por trás do cliente. Muitas vezes não é apenas investir, mas investir em quê? Em que risco? Em que tipo de filosofia por trás ou temática? Né, que aí a gente vai falar bastante aqui sobre os ETFs e fazer isso de uma forma escalável dentro de um negócio que tem como seus pilares transparência, dentro de seus pilares escalabilidade, dentro de seus pilares custos, né, ou taxas menores, ou não ter taxas em alguns casos com os clientes. Sabe o que é incrível deles? É que quando você entra no site da Nuá, você vai encontrar produtos como cautela. E eu nunca tinha entendido, é coisa simples. Às vezes a inovação não vem nem de uma coisa de ciência de foguete, mas de você trazer uma transparência, buscar mesmo o que motiva uma pessoa a começar no mercado de investimentos, e às vezes um fundo chamado cautela pode transmitir muita coisa e conectar com o público que está começando a entrar no mercado. Então, acho que vocês têm essa coisa de educação, essa simplicidade, eu sei que é um nome complexo de a gente utilizar, mas de ter uma conexão verdadeira com a outra ponta. Ligar o nome ao comportamento, né? Perfeito. Isso é fundamental. André, aproveitando esse gancho aí que você falou de ETFs, eu sei que também é um foco muito grande. Estava muito quieto, ele vai disparar agora. Vamos lá. E é uma curiosidade da nossa audiência. Eu queria que se você pudesse dar uma pincelada aí objetiva o que é um ETF, para que serve o ETF, como é que funciona um ETF, e falar um pouquinho também sobre como você descreveria o mercado global hoje dos ETFs e comparando com os ETFs, o mercado de ETF no Brasil. Tá bom. Acho que, de novo, ETFs é uma sigla, né, que nada mais é do que Exchange Tradable Funds, né, que no fim do dia são fundos. Eu gosto de dizer muito que os fundos são envelopes. São um envelope que você pode colocar por dentro dele todo tipo de ativo do mercado financeiro e, ao envelopar isso, você está transformando um produto numa solução. E o ETF, ele é talvez a forma mais simples de fazer isso, porque ele é acessível a qualquer investidor, desde que você tenha acesso a uma bolsa, por exemplo, no caso. Então, são fundos negociados em bolsas de valores. No nosso caso aqui no Brasil, a B3, né, que hoje é a Bolsa de Valores do Brasil. E o investidor tendo acesso a uma corretora, ele passa a ter acesso automaticamente a um fundo, no caso, um ETF, da mesma forma que ele acessa uma ação. O que, né, de certo ponto, é bastante democrático. E o ETF, né, tem nessa sua simplicidade, e quando a gente olha principalmente nesse ponto que você trouxe do mundo, né, uma história de mais de 20 anos de transformação da indústria. Né? Muitos players, né, muitos agentes de mercado atribuem ao ETF a grande revolução da indústria de investimentos no mundo. Porque até então você tinha fundos, você tinha, né, agentes que faziam a conexão entre a gestora
e o investidor, e o ETF ele meio que disrupta essa linha de processo de vendas até, né? No qual o investidor ele tem que passar por algum agente para poder chegar até o produto final, a solução final. E aqui, nesse caso, o ETF ele está acessível no mercado de capitais via bolsa. E no mercado global, essa disrupção fez com que você não só desenvolvesse o mercado de fundos lá fora, mas se ele tornasse trilionário. Né? Quando você olha hoje no mercado americano, a maior parte dos fundos e do fluxo de capitais que vai para um investimento em fundos de investimento é através de um ETF. Não é mais através de um fundo, vou chamar aqui tradicional, né, no qual a gente tem os fundos mútuos conhecidos lá fora, que são os fundos de investimentos aqui no Brasil. Você tem do tamanho do mercado americano versus aqui? É um Com mercado certeza, né? de algumas dezenas de trilhões de dólares. E no Brasil? E no Brasil, ainda um mercado incipiente de 50 bilhões de reais. Uau! Então, hoje o mercado de ETFs no Brasil representa menos de 1% do total do mercado de fundos de investimentos no Brasil, que tem seus 9 e poucos trilhões de reais. Ou seja, por um lado você pode ver a incipiência disso no mercado brasileiro, mas do outro é a oportunidade que a gente enxerga de quê? De uma evolução através de uma solução de investimento extremamente escalável, por outro lado, bastante simples, né, para o investidor acessá-la. Um ponto que acho que a gente vai falar bastante também, com custos, né, ou taxas muito menores, dada a sua escalabilidade, e que tem um potencial de crescimento enorme aqui no mercado local. Você e teu time são verdadeiros desbravadores, né? Vocês estão lá na frente e a gente sabe quem está na frente, quem toma flechada nas costas, né? A gente ouviu isso agora de um gestor, quem é desbravador, quem está com um machucado nas costas. E desde 2023, o primeiro? Desde 2023, o primeiro. Aprendizados que você poderia compartilhar? Grandes. Acho que o primeiro grande aprendizado, PH, foi descobrir que dava para fazer. Boa. Acho que a gente falou um pouco dos 20 e poucos anos que eu tenho de experiência de mercado financeiro, passando por diversas instituições e diferentes negócios. Eu nunca tinha trabalhado diretamente na elaboração de um ETF. E para a gente, né, é curioso dizer isso, né, dos primeiros planos da NuAsset, né, no que a gente montou no primeiro dia, o que seriam o plano de 3 a 5 anos, estava desde o primeiro dia, e nem todo mundo sabe disso, PH. Então, vou te dar aqui de quase primeira mão. Desde o primeiro dia, o plano era que perto do terceiro ano, no terceiro ano, a gente faria um lançamento de um ETF. Isso em 2020, quando você entrou. Em 2020, quando eu entrei. Por quê? Porque o ETF tem todas as características, ou seus pilares são muito similares aos pilares do Nubank. Como eu falei, transparência. Um ETF é transparente. Né? Ele tem a carteira dos seus componentes publicadas diariamente. O investidor sabe exatamente naquilo que está publicando. Né? Tem a questão da escalabilidade e a democratização, porque você acessa através de uma bolsa e a partir do momento que você abre o ETF na bolsa, todo o mercado acessa ele, desde o investidor pessoa física até o investidor institucional estrangeiro. Democrático. É democrático. Do outro lado também é muito baseado em dados, né? Muito baseado numa criação, numa sistemática, que também lhe dá toda essa escalabilidade. E, por fim, a questão dos custos, né? Que ele é um produto que é feito para ter uma escala e, por consequência disso, taxas, né, menores. Né? Então, o primeiro aprendizado foi lançar um ETF. E a gente viu nessa oportunidade de lançar em conjunto com o momento que foi quando a B3 autorizou que os primeiros ETFs pagassem dividendos, pudessem pagar dividendos. Para aquilo, foi assim, é o momento. Né? A gente já tinha até esquecido que aquilo fazia parte de um plano. Né? Você planeja para não ter que seguir exatamente, mas é a sua ambição, é a sua trilha. E aquela oportunidade que a B3 trouxe de os ETFs pagarem dividendos, para a gente foi o momento é agora. Legal. É agora que a gente tem que parar, desenvolver, construir uma metodologia. Na verdade, assim, construir uma metodologia foi outro aprendizado, mas por quê? Porque para os dividendos, né, e principalmente para o mercado de ações, os dividendos estão para o mercado de ações, assim como talvez o tijolo está para o real estate, né, para os fundos imobiliários. E é a conexão mais simples, né, de um investidor que, quando olha para o mercado acionário, gosta de receber os dividendos, se torna parte daquela empresa. E a complexidade por trás de fazer a cesta, né, de manter aquela cesta. Então, era o ETF, com a sua simplificação, sua simplicidade, na verdade,
e o pagamento de dividendos. E a gente foi, né, deu o start ali, e aí alguns outros aprendizados que, desde a construção de um índice, porque a gente viu a oportunidade de construir também isso em conjunto com a B3, viu a oportunidade de lançar... Já existe um índice de ETFs. Na verdade, hoje no Brasil, os ETFs eles são fundos de índice na sua concepção original. Né? O que significa isso, Trócoli? Sim, porque é uma cesta de ações, né? Vai representar aquelas ações. Perfeita. E ela precisa ter um indexador. Né? A gente fala muito de ETFs como fundos passivos, mas, na verdade, são fundos indexados. Né? E aí, você segue um índice que está construído por um terceiro para que você tenha essa... Para perseguir aquele... Exato, para perseguir aquele índice ao longo do tempo. E a gente viu ali a oportunidade de construir um índice que já existe, né? Já existia antes, né? A própria B3 possui um índice de dividendos bastante amplo e conhecido, a oportunidade de fazer algo mais objetivo. E aí a gente quis trazer aqui no nosso pioneirismo o primeiro Smart Beta, que é um avanço do índice amplo, que é você pegar um índice grande e transformá-lo de acordo com um objetivo. Que aqui foi, vou selecionar o primeiro TCIL das principais empresas pagadoras de dividendos a partir de uma metodologia. Legal. E a gente construiu isso com a B3 e lança ali em setembro de 2023, na verdade, não só mas 2 ETFs, com o objetivo de acumular e o outro de distribuir os dividendos. Você comentou aí do ETF passivo, né? Quais são as diferenças entre um ETF passivo e um ETF de gestão ativa? Bom ponto. Quase nunca respondeu essa daqui. Na verdade, os ETFs, eles são, como eu comentei, indexados, né, hoje no Brasil. E é como, tá pegando aqui o gancho da indústria americana, que a gente falou, né, que ela se desenvolveu ao longo dessas últimas décadas, a gente está seguindo uma trilha muito similar a isso, né, que é a trilha de iniciar com indexados, ou como comumente são conhecidos os passivos, que são índices normalmente amplos, são índices que é quando a gente conhece lá o Ibovespa, dos principais ETFs que seguem o Ibovespa, que é toda, né, a principal cesta de ativos do Brasil, até o momento que você vai evoluindo para um Smart Beta, que aí sim você está pegando a cesta de 80, 100 empresas, no caso do Brasil, ou nos Estados Unidos do S&P 500, né, que tem suas 500 principais empresas, e vai fazendo recortes a partir de determinadas características, determinados fatores. E aí, mais recentemente, o que a gente viu no mercado americano foi a evolução disso para os ETFs ativos, no qual você tem uma gestão mais ativa, não apenas indexada a uma determinada metodologia, a uma determinada sistemática, mas uma gestão mais ativa, muito similar do que a gente vê hoje no mundo do que é o que a gente chama de gestão ativa dos fundos mútuos, né, dos fundos mais tradicionais. E o portfólio dessa cesta, ele pode ser trocado? Numa gestão ativa, sim, de forma mais, vamos dizer assim, de acordo com a decisão do gestor. A performance. E de acordo com a decisão do gestor. Do outro lado, a sistemática, e isso é por isso que eu sempre faço essa mudança, não é passivo apenas, ele é sistemático, ele é indexado. A indexação, né, a construção de um índice, ela não é permanente em termos de portfólio, em termos de carteira, mas ela é permanente na sua sistemática. Uma vez que vou usar o exemplo dos dividendos aqui, o índice, né, que a gente construiu junto com a B3, né, o Ibovespa Smart Dividendos, ele vai ter a sua metodologia focada nos dividendos e a sua sistemática permanece para sempre. Então, o investidor que olha aquilo, ele vai olhar e vai comprar o ETF que segue esse índice, por exemplo, no nosso caso, o NSDV11, que é o Nu Smart Dividendos, que é o que reinveste, ou Nu Renda Smart Dividendos, que é o que distribui, ele vai ter a segurança de que ele está comprando um ETF que tem uma metodologia que vai seguir sistematicamente e perenemente esse foco nos dividendos. Porém, que aí eu respondo a sua pergunta, a carteira muda. A carteira é rebalanceada no caso desse índice, a cada 4 meses, de acordo com a mudança original do Ibovespa, porque ele segue inicialmente as empresas que fazem parte do Ibovespa. Se a empresa saiu do Ibovespa. Perfeito, ele sai, e a partir daí, a metodologia implementada sobre essa cesta inicial. O que
dar segurança para o investidor que ele está naquela, vou chamar aqui de temática, naquele objetivo, naquela solução que está construída para aquilo que você espera ao longo do tempo. Se você muda de um dividendo para uma outra temática, né, a gente, ao longo do tempo, foi lançando outros ETFs, um de baixa volatilidade, que busca essas empresas que têm um perfil de risco menor, né, um perfil de volatilidade menor, que são as empresas, normalmente, que são aquelas de empresas de setores de energia, empresas de setores mais regulados, né? Então, ele permanece naquela sistemática que você pode trocar de um tema para outro, de um objetivo para outro, mantendo as características sempre de acordo com a sua... Né? E mantendo a posição dele no ETF. Perfeito. É uma vantagem grande, porque tem gente que não tem tempo para ficar pesquisando ações, né? O que entrou, o que saiu do Ibovespa. Perfeito. E aí, do lado da gestão ativa, acho que um ponto super importante dessa evolução, né, que fez com que o mercado crescesse muito, os próprios gestores ativos, né, conhecidos ali, eles passaram a utilizar os ETFs ao longo do tempo. Esse foi um momento que a gente está aqui olhando e acompanhando o mercado local, que começa a ganhar tração também. Porque não é, e eu sei que você vai fazer essa pergunta, PH, né, um versus o outro. Poxa. Vou te dar o gancho. Tá sempre além, eu que babando aqui para pegar o microfone, mas vou mudar então. Não, mas podemos falar bastante sobre isso também. Acho que é legal essa temática dos fundos. Assim, eu na pessoa física, eu sou comprar, obviamente, debêntures de longo prazo, mas fundo imobiliário ETF é algo que me agrada por causa da liquidez, por causa da simplicidade, da taxa de administração. Acho que tem várias vantagens de entender conforme você escolhe a sua temática e escolhe, obviamente, o gestor que vai estar liderando, ele te dá essa tranquilidade aqui da liquidez, mas ele também é um investimento de longo prazo, certo? Correto. Ele tem as duas vertentes para o investidor. Na verdade, o grande né, diferencial do ETF é aquela questão do volta para o envelope. Né? Ele envelopa uma solução, ele envelopa uma cesta, né, de ativos e o interessante da indexação não é o fato de ser passivo, mas é que ela, de novo, é permanente, ela é perene, a metodologia fica. E tanto isso para um ativo de renda variável, você falou um debênture, por exemplo, mas... Inclusive, e isso é às vezes, a gente ainda tem um pouco de viés do mercado local, que o ETF é de renda variável apenas. Mas pode ser renda fixa. Pode ser de renda fixa, pode ser de investimentos alternativos, como o caso das criptomoedas, que... Isso que eu ia perguntar, a cripto também poderia estar envelopando dentro do ETF para tentar reduzir um pouco da volatilidade de algumas moedas? Poderia. Aí é que vem a solução, né, por trás, não vou chamar de complexidade, mas vem a elaboração, a sofisticação da gestão, né? De construir ali por trás de um ETF, né? Ou através de um ETF, uma solução mais direcionada. Né? A gente falou aqui de dividendos, low vol, né? Baixa volatilidade. Sim. A gente fez um high beta, que não é o oposto, mas é que busca as empresas com maior, né, beta de mercado. Assim como no mercado existem várias outras opções. A gente também aqui está olhando para todos esses mercados, está buscando trazer, de certa forma, vou chamar de inovação, não no ETF em si, mas principalmente na estratégia que o ETF, né, que a gente pode utilizar através de um ETF. André, uma curiosidade com relação aos ETFs. Você acha que esse sistema novo de investimento vai popularizar mais o mercado de capitais, principalmente para o brasileiro que não tem essa filosofia de investir no mercado de capitais? E por quê? Eu falo pelo seguinte, que a Bovespa, na época, no passado, já teve uma cesta de papéis. E aquilo não foi muito para frente. Você pode dar uma rápida, claro, na sua visão, por que não foi para frente e comparar com esse ETF de hoje? Sem dúvidas. Na verdade, a resposta vai ser sim, definitivamente. Mas a segunda pergunta, e que ela é super importante, foi a que você fez, Troco. Na verdade, os ETFs existem no Brasil há 20 anos. Exato. Desde o lançamento... Como uma cesta, né? Do lançamento... Só que o nome não era ETF. Na verdade, era fundo de índice, o ETF não se popularizou tanto chamá-lo daquela forma, mas é um ETF, né? Então, os ETFs existem há 20 anos. E uma razão, talvez grande, pela qual eles não se desenvolveram foi a questão que pelo menos a gente acredita muito, que foi a sua própria divulgação. Naquele momento houve uma divulgação bastante ampla no mercado, porém existia uma competição e também uma maturidade do mercado, principalmente nessa questão do investidor pessoa física, de acesso.
né? A gente viu um Tinha movimento muito menos investidor também naquela época. Muito menos investidor, muito menos acesso, um conhecimento, uma educação financeira ainda que se iniciava, como a gente falou ali há 20 anos atrás. A gente está falando da volta dos IPOs brasileiros, né? De novas 1 milhão de empresas. investidores, né? Acho, na Bolsa. Quando bateu 1 milhão de investidores, a Bovespa, né? A Naquela antiga época, Bovespa, a Bolsa tinha 500 mil investidores. exato, eram pouquíssimos o volume financeiro, mas os ETFs existem daquele momento e eles foram evoluindo, e eu entendo que o momento é muito oportuno porque o investidor brasileiro, o investidor não institucional, né, o investidor a pessoa física, ela também evoluiu muito junto com o desenvolvimento do mercado. Então, a gente viu um desenvolvimento de mercado de plataformas que foram super importantes, né, são super importantes nessa democratização do investimento, no modelo também de serviço dessas plataformas, né, nas quais elas passam a oferecer esses produtos e dar assessoria de investimentos, né, e entregar diferentes, né, oportunidades ou diferentes soluções ou produtos, na verdade, para esse mercado. E o ETF ele foi caminhando ali de uma forma mais silenciosa durante esse período. E por que ele é oportuno agora? Por que a gente acredita muito que chegou o momento dos ETFs, apesar deles existirem há 20 anos? Porque as condições também do mercado se tornaram mais propícias a esse desenvolvimento. O investidor se tornou mais maduro, ele viu também por trás do acesso, né, da complexidade da escolha, que agora ele tem todo o mercado a seu dispor, né, para acessar diferentes tipos de investimentos, tanto locais quanto internacionais, essa dificuldade. E aí começa a entrar o local do ETF, no sentido de simplificar isso, como eu falei, trazer uma solução envelopada através de um ativo acessível, né, com nomes, né, como a gente falou, dividendos está no nome, o que traz essa questão do comportamento humano e da simplificação da decisão. E, além disso, mudanças regulatórias. Mudanças regulatórias super importantes do lado da CVM, que trazem a questão também da transparência dos produtos, né? E até o modelo de remuneração dos agentes de mercado, que foi também, volto aqui sempre nesse ponto, um dos fatores da evolução do mercado americano. Quando ele sai apenas do distribuidor, que tem uma política de remuneração apenas baseada em rebates, né, que é a questão do produto, para o fee-based. Perfeito. Que faz com que o próprio, né, assessor, o próprio ambiente de distribuição de assessoria de produtos e dos clientes foque muito naquilo que é mais eficiente. E aí os ETFs ganham muita atração lá, e é esse momento, Róculo, que a gente está vendo acontecer hoje no Brasil. André, e me fala uma coisa, até para a nossa audiência, que está interessada em investir em ETF, como ele pode entrar em contato com a Nubank para investir com a Nuasset, né, no caso, para investir nesses ETFs? Onde ele pode achar, quais plataformas vocês utilizam hoje? Todas. Acho que não, eu parei um segundo Boca aqui. cheia. Eu parei um segundo aqui para refletir se estaria falando algo diferente, mas, na verdade, troco todas, né? É incrível. O ETF ele é realmente muito democrático nesse sentido, né? Uma vez que a gente abre ele na bolsa, né, a gestora leva o ETF para negociar a primeira vez na bolsa, ele se torna acessível a toda uma base, né? Tanto do lado, todos os clientes do Nubank podem acessá-lo através do aplicativo do Nubank. Ele pode entrar no Genial, ele pode entrar no assim XP, como pode entrar em BTG. qualquer outra plataforma que tenha acesso a B3. A B3. Uma vez que essa plataforma, corretora, distribuidora tem acesso a B3, os ETFs estão lá da mesma forma que as ações, né? Então, você vai clicar e digitar o ticker, né? Que ainda pode até... Ainda de certa forma, é uma complexidade que é difícil de resolver. Se eu te contar que a gente gasta, às vezes, um bom tempo pensando nas 4 letras que vão compor para tentar facilitar a decisão, e eu tenho até um anedótico para contar sobre isso, se depois você achar que vale a pena, que é tentar também a gente facilitar o investidor a lembrar qual que é o ticker que ele vai comprar, né? Acho que todo mundo vai falar de Petro e Vale, e de que, né, todo mundo sabe digitar, provavelmente Petro 3, Petro 4 e Vale 3, mas quando a gente fala de um ativo novo, um fundo, e que muitas vezes é difícil você trazer em 4 letras a explicação, né? Apesar de a gente colocar no nome e também gastar bastante tempo nisso,
as 4 letras são um desafio. É um desafio. Tem o Div, tem que ter uma atenção para tornar o produto também mais acessível e compreendido para a outra ponta, né? E quantos ETFs vocês têm hoje? Hoje a gente tem 5. 5. Né? A gente fez ali, dentro do cenário de fazer o lançamento inicial, descobrir que a gente conseguiria, né, construir os primeiros 2 ETFs. A gente lançou mais 3 em seguida, né, os 2 primeiros de dividendos, um que distribui o dividendo, que foi o primeiro do Brasil, né, a distribuir dividendos, que é o NDIV, que hoje já tem tem mais de 15 mil, se aproximando a 20 mil investidores. Isso é uma coisa interessante, né? O BOVA11, que é o principal ETF do Brasil, ele demorou cerca de 10 anos para alcançar a marca de 10 mil investidores. A gente, em um ano, conseguiu ter 10 mil investidores. Claro que é um benefício de todo um acesso, de toda uma marca que a gente também constrói, não apenas do lado do ativo, né, do lado do ETF, mas também do próprio Nubank. E, a partir dali, a gente veio desenvolvendo mais 3 ETFs, um de baixa volatilidade, que é super interessante porque é um fenômeno que acontece diferente, na verdade, em todo o mundo e acontece também no Brasil, que empresas de baixa volatilidade ou menor risco, eles têm uma performance, um desempenho muito melhor do que aquelas empresas de muito mais risco, né? Quando você olha uma janela muito mais longa. Esse eu convido vocês e todo, né, quem tiver curiosidade a conhecer essa questão da questão da baixa volatilidade, né? Tipo, que não é... Normalmente o investidor vai olhar e falar assim, para ter maiores retornos, tem que buscar mais risco. Na verdade, não existe esse fenômeno da anomalia da baixa volatilidade. E a gente, né, construiu, como mencionei, um outro ETF, que é o de High Beta, que a gente olhou muito para o mercado e principalmente, como eu sempre falo, a gente busca uma solução pensando no investidor. Dividendos, baixa volatilidade para o perfil que diminui a volatilidade, tira esse efeito comportamental dos movimentos mais bruscos, mas a gente conversou com muitos gestores também, tentando entender, quando você faz uma alocação de maior risco ou vai buscar ali um momento de cenários mais positivos de mercado, no que você aloca? E vão ser nas empresas que eventualmente têm um pouco mais de risco. No caso do High Beta, a gente olhou para construir um índice que tivesse um beta mais alto. Caramba. Curiosidades aqui entre nós, né? A gente até trouxe isso durante o lançamento. O High Beta ele tem um beta de 1.2, 1.5. O Small, né, o Small Caps, que é um fator de menor capitalização, né, são empresas com menor valor de mercado, que normalmente é onde o investidor busca esse movimento de empresas que podem subir mais nos ciclos positivos, ele tem um beta histórico de 0,9. Uau! A gente também se surpreendeu. Esse seu uau foi quando a gente falou, gente, isso aqui... Para um small cap, claro. E aí, por fim, a gente construiu um ETF que segue o que a gente chama de novo Ibovespa, mas é o IBBR+, que é o Ibovespa com as ações brasileiras e os BDRs de empresas com representatividade no Brasil. No caso, a gente tem o BDR do Nubank, XP, PagSeguro, Stone e alguns outros que vão se tornando elegíveis, como a gente está vendo aqui no mercado local, que favorece o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Então, a gente chama de novo Ibovespa, mas até no final do dia é um Ibovespa mais amplo do que o que a gente conhece. Que é o tradicional. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é nunca o que, é com quem. E como é incrível te ouvir aqui, ver tua paixão, ver o carinho que você faz. Eu vou abrir aqui nosso podcast falando que eu te admiro, mas eu te admiro por uma questão de você... É engraçado como a tua jornada entrelaça com a maturidade do mercado. Como você fala assim, putz, o ETF tem 20 anos, mas não era o momento. Precisou o mercado entender um pouco melhor. Mesmo ainda hoje, precisa ter uma atenção à educação do mercado, precisa ter uma educação de tratar o investidor, para ele também entender os riscos do produto. Eu acho que isso está no teu DNA, acho que por isso tem esse casamento super bonito entre Noasset e Andres. E quando eu falei que eu estava aqui, muita gente te conhece. Até, gente, depois eu vou contar umas histórias para vocês, que eu fui tentar trocar ele, mas ele deu 12, nem deu 6 aqui, né? Eu fiquei quieto. Mas tem muita gente que admira a tua jornada. Tem muita gente que fala, pô, se eu quisesse trazer uma jornada de um gestor hoje, era muito mais indo pro Andres do que, às vezes, alguma coisa mais tradicional. Que conselho você daria agora para alguém que te admira, tá? Agora estamos saindo do chapéu B2B e olhando você no
na pessoa, o que você vê de alguém que te admira como pessoa e fala assim, putz, que conselho você daria para alguém trilhar uma carreira de sucesso como a tua, cara? Caramba, agora foi a pergunta mais difícil de todas, Vamos lá. PH. Não, mas antes de mais nada, pô, muito obrigado, né, pelas palavras. Poxa, e um conselho, eu tenho uma dificuldade de dar conselhos, gente, mas eu diria que, antes de mais nada, seja persistente. Né? Acho que quando a gente vai chegando nos 20 ou mais, né, ao longo da carreira, o que você percebe é que, além de, lógico, poxa, se desafiar o tempo inteiro, né, manter-se ativos, né, olhando o mercado, seja persistente. Acredite realmente naquilo que você entende que é o seu diferencial e aquilo que você quer se colocar como na busca daquilo que você realmente acredita, né? Na forma mais conceitual possível. Seja persistente e, poxa, acho que se envolva com pessoas, principalmente, que também acreditam muito naquilo que você está buscando, né? E aí você falou desse casamento, sim, na verdade acho que um momento super oportuno até, né, ao longo da minha trajetória, da minha carreira, chegar num ponto que, quando eu olhei ali a oportunidade de vir fazer isso, né, montar uma asset, não apenas para uma instituição A, B, C ou D, mas para o Nubank, foi uma conciliação de ideias. E acho que o resultado que a gente está vendo, espero que seja apenas o início de algo que a gente pode construir de forma muito relevante ao longo do tempo. Incrível, não? Te agradeço demais aqui pela conversa. Uma grande aula de ETFs. Uma aula de jornada. Muito obrigado, gente. De um empreendedor aqui que empreende junto com os negócios que passa. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. De um cara que admira, já tomei muita porrada dele, elogio, tudo, acho por isso que a gente gosta dele. Mas fiquem atentos aqui, em breve muito mais. Obrigado por estar conosco.